Bem-vindo a todos aí, bom dia. Sexta-feira ensolarada aqui em São Paulo, imagino que Brasília é ainda mais ensolarada, né? Já agradecer aí ao Gianluca, que é velho conhecido e parceiro aqui do IBRAC, por novamente voltar aqui para falar para a gente, contar um pouquinho todo o trabalho que eles estão tendo lá na secretaria. A gente sabe que a agenda de vocês aí tá maluca, então a gente agradece duplamente aí pela disponibilidade, tá? Eu acho que o Jean dispensa apresentações aqui, mas pela formalidade aqui, acho que vale contar um pouquinho, lembrar a todos que o Gianluca Lorenzon é o atual secretário de Acompanhamento Econômico da Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria e possui pós-graduação em Competitividade Global pela Georgetown University. E de janeiro de 2019 a maio de 2020 foi diretor de desburocratização da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, até assumir aí a Secretaria de Acompanhamento Econômico. E foi também consultor de estratégia da McKinsey de 2017 a 2019. Então, um baita currículo aí na iniciativa privada, depois vindo para o lado da administração pública, e muita experiência aí, acho que já bastante inteirado aí, bastante no controle aí da secretaria, vai poder contar para a gente como é que está a agenda da secretaria, e depois acho que a gente tem aí a Fabiana, o Denis e o Matheus aí conduzindo a algumas perguntas aí para o Gianluca. Então, Gianluca, obrigado de novo, bem-vindo. E eu passo aí a palavra, acho que para o Jean já direto, né, Fabi? Eu posso passar direto? Podemos, deixa eu só fazer um bom dia a todos, obrigada aí pela participação, a gente agradece muito, Jean, pelo aceite nesse convite, nessa nossa série de Café com Debate do Comitê de Concorrência. Até lembrando que na próxima semana a gente tem aí continuidade das atividades na quinta-feira com a Patrícia Sarkovski com o tema de digitais, e na sexta-feira com a Carolina Helena com a nova coordenação da CGA 11. Então, só para a gente dar continuidade dessa série de eventos de Café com Debate, hoje a nossa intenção é trazer o tema de advocacy. Então, a gente vai ter esse início da primeira meia hora com o Jean falando sobre a agenda, né, das atividades da CA, e depois eu e o Denis, o Matheus, aqui a gente vai trazer umas perguntas aqui no bate-papo, e depois a gente tem abertos aqui para o Q&A, para quem tiver alguma pergunta, que a gente possa fazer aqui durante o debate após a exposição do Jean. Jean, passa para você fazer a sua introdução. Obrigado, pessoal. Obrigado novamente. Vocês sabem que é sempre uma honra estar aqui com vocês do IBRAC, um grande parceiro institucional nosso. Saúdo aí na figura do presidente Bruno, todo mundo presente. Realmente na figura do Denis, que sempre acompanha a gente aqui do ponto de vista regulatório. Realmente é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Eu preparei uma apresentação breve aqui de 15 minutinhos, só para a gente poder iniciar nosso papo, e depois eu acho que daí a gente pode ter um bate-papo mais descontraído, com perguntas em cima disso e assim por diante. Bem, então, pessoal, já estamos em 2022, eu acho que faz exatamente 2 anos da primeira apresentação que eu tive aqui com vocês. Lembro que naquela primeira apresentação eu apresentei, falei do FIARC, falei das nossas primeiras iniciativas, a gente ainda discutia naquela época MP de Ambiente de Negócios, que acabou saindo em seguida, uma série de outras pequenas iniciativas. Então, agora, realmente, a gente já está em outro estágio e eu acho que é bem legal compartilhar isso, então, um pouquinho com vocês. Como vocês sabem, a nossa secretaria, né, ela tem 3 eixos principais na advocacia da concorrência, que é nosso trabalho realmente advocacy, de ficar ao lado dos reguladores, buscando que a regulação traga a menor distorção concorrencial possível e propondo também projetos que aumentem aí o processo de abertura de mercado, incentivo à competição, diminuição de barreiras de entrada,
a parte de melhoria de ambiente de negócios e a parte de melhorias regulatórias. Normalmente, não, o engraçado é que essas três coisas elas estão sempre casadas, né? É muito difícil um projeto, até compartilho com vocês que quando a gente preparou essa apresentação aqui hoje, estava dividido ela nessas três partes. E eu resolvi cortar essas divisões, porque é muito difícil você, às vezes, colocar um projeto dentro de só uma dessas caixinhas, porque ele possui laços que acabam indo de um para o outro, então realmente é curioso o quanto a advocacia da concorrência está ligada com as demais propostas. Bom, aí então a gente sabe que 2021 entre 2021 e até hoje foram mais de 233 manifestações nossas, uma série de análise, estudos, fizemos aí, inclusive, em questões privadas, acabamos bastante entrando basicamente em bastante consulta pública em nível de detalhe, cada vez mais com uma equipe dedicada aos setores. Isso nos deixa bastante felizes e animados. Agora vamos entrar nesse ano na ANEEL, né, porque não sei se vocês sabem, mas a competência de energia e advocacia da concorrência estava com uma outra secretaria no Ministério da Economia, e com a nova estrutura do Ministério, que entrou em vigor em 2 ou 3 de maio deste ano, a SEAI finalmente voltou a ser, vamos dizer assim, una, conforme a lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, e agora a gente está começando a olhar também a ANEEL e a ANP de uma maneira mais ampla. Então, estamos aí com realmente bastante questões. Tivemos os 3 primeiros pareceres do FIARC divulgados, já tendo uma repercussão muito legal neles. A gente está vendo eles aparecendo aí no Congresso, até na Justiça, e também estamos vendo aí decisão nova do TCU também repercutindo esses pareceres, e realmente a gente está bastante feliz também com esses resultados do FIARC, né? Aí falando um pouquinho sobre um pouco dos impactos dos nossos pareceres. Estamos realizando durante essas semanas uma série de workshops de advocacia da concorrência através do Radar Regulatório. O Radar Regulatório é uma publicação mensal nossa também, a gente começou aí nos últimos meses, começamos em dezembro, que mostra um pouquinho aí, que dá um update oficial do governo federal, da situação regulatória, das principais regulações que estão acontecendo. E aí a gente está fazendo para promover também o Radar, esses workshops de advocacia da concorrência. E ainda temos, obviamente, 2 pareceres que devem vir nos próximos meses, no mais tardar no mês de agosto, esses últimos 2 pareceres do FIARC que ainda estão pendentes. Um sobre a questão de cota na importação de lítio, e outra sobre normas do Conselho de Contabilidade Nacional em relação à publicidade. Então, são 2 pareceres que ainda devem ter. E, obviamente, vamos continuar aí com nossos eventos, nossos workshops, ficam aí os convites. A gente vai ainda falar sobre refino, biocombustíveis e criptoativos aí nos próximos de julho, com os nossos workshops, com vários convidados, incluindo TCU, Banco Central, CAD, MME e CVM. Então, estamos aí bastante empolgados com os workshops, eu acho que estão sendo muito legais, estão sendo uma fonte de contato em diferentes órgãos da administração pública federal, e isso faz uma grande diferença, vocês sabem, essa articulação, essa troca de conhecimento. Tivemos também, eu acho que pela primeira vez a SEAI entrou com um projeto bastante holístico de advocacia da concorrência a nível municipal, né? Vocês sabem que a lei, vocês sabem que a lei do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é uma lei que o sistema brasileiro é um sistema nacional, né?
Da mesma maneira, o Sistema Brasileiro de Defesa do Consumidor, só que no Sistema do Consumidor existe a previsão de órgãos estaduais e municipais, e aqui a gente só tem nossos órgãos federais que fazem o trabalho nacional. E nesse sentido, nós estamos aí com o ICM, que é esse grande projeto, grande no sentido, não tô me autoelogiando, no sentido de que ele é muito extenso mesmo, de advocacia da concorrência em nível municipal, e nós já tivemos aí a edição 2020 com resultados, mais de 450 diferentes quesitos de concorrência avaliados em municípios que representam 1/3 da população brasileira, e agora estamos com a edição 2021 rolando já com os questionários aí na rua, muito empolgados com o que temos para vir, e vamos que vamos aí. Eu acho que vai ser bastante interessante o resultado desse ano, que vão contar agora com mais de 100 municípios, né, que representam mais de 40% da população brasileira. Aqui, para não esquecer, né, agora nessa edição de 2022 vamos ter 119 municípios nesse projeto de concorrência, com 43% da população brasileira. Então, finalmente, entrando aí na parte de índices, a gente sabe que o nosso índice mestre é o índice da OCDE, de Product Market Regulation, que mede a qualidade do ambiente regulatório. Para quem não conhece esse índice, são 1.008 quesitos objetivos, isso é muito bom para a gente, porque a gente consegue saber exatamente onde a gente está agora. Então, quando ele foi mensurado pela última vez em 2018, a gente estava em penúltimo, só na frente da Argentina, com uma nota de 2,58, quanto melhor a nota, pior a posição. E hoje, se a gente for comparar os quesitos objetivos, a gente já estaria aí na 36ª posição, com uma nota de 1,76, chegando perto aí da Coreia do Sul, em qualidade regulatória nesse índice da OCDE. Nosso objetivo é chegar na média da OCDE com uma nota de 0,41, que nós pretendemos conseguir com a aprovação de mais 2 ou 3 projetos, mas o grande projeto para a gente conseguir atingir essa média OCDE, para ser bastante claro, é o PL do lobbying, né, que deve, inclusive, semana que vem ter sua urgência votada na Câmara dos Deputados. Alguns das novas reformas regulatórias concluídas, eu sempre venho aqui, eu falo das que a gente sempre fez, lei de liberdade econômica, ambiente de negócios, mas eu acho que para dar aí algumas coisas novas, né, a gente teve aí o decreto de capatazia, que saiu há 2, 3 semanas atrás, que vai representar aí uma redução de até 1,5% dos tributos sobre importações. O protocolo Brasil-Estados Unidos, que a gente agora está andando, foi ratificado pelo Congresso, a gente está regulando ele realmente tem muitos impactos de melhoria regulatória, previsão de sites únicos, concentração de agendas, uma série de boas práticas que vão ajudar aí o nosso processo. A regulamentação... Opa, passei sem querer. A regulamentação do marco de ZPE, que vocês sabem que também é uma área que está conosco aqui na SEAI, e a questão de transporte marítimo entrou em vigor esse ano, a última das revogações dos tratados de exclusividade de bandeira. Estamos regulando a lei do BR do Mar para entrar em vigor com todas as forças, então acho que essas novas reformas que estão andando vão ser muito positivas e devem sair ainda esse semestre. Esse semestre não, né? Esse trimestre, vamos dizer assim, entre junho, julho e agosto. E também estamos em paralelo, inclusive tendo uma sessão agora, acabou que nossos eventos chocaram aí de agenda, realizando a Semana da IR, em participação da OCDE, e estamos bastante empolgados, é um evento presencial que está sendo realizado aqui na sede do TCU, realmente estamos bastante empolgados, está sendo um evento muito legal, trouxemos gente de todo mundo para palestrar, agências mostrando as melhores práticas, trouxemos ontem teve uma apresentação muito boa do OIRA, que é o evento, que é o órgão americano que cuida de AIRs, trazendo
mais detalhes sobre análise de custo-benefício, a OCDE apresentando o peer review. Aliás, eu deixei lá no Ministério meu peer review, estou isolado, na realidade, meu isolamento de Covid acabou ontem, acabei pegando Covid nas últimas semanas. Então, estamos muito, muito empolgados, está sendo um evento muito, muito legal, e eu acho que a gente ainda tem, para o resto do ano, esses projetos. A regulamentação do lobby, que a gente deve votar aí na Câmara a urgência na semana que vem, um decreto que cria uma racionalidade para a licença de importações, a MP do retrofácil. A gente está realmente querendo entrar nessa questão regulatória do direito urbanístico para realmente a gente poder fazer algo em relação aos nossos centros históricos, em relação às nossas cidades. A questão de precificação de medicamentos, vocês sabem que é uma área que a SEA atua bastante, e o decreto de apostas esportivas que deve sair aí. Esse decreto, na realidade, ele foi trabalhado pela área que veio para nós, né? Ele já saiu do Ministério da Economia em direção ao Palácio, antes da fusão, antes do começo de maio. Mas ele é um decreto e obviamente, a regulação de todo o setor de apostas esportivas, que está todo mundo bastante ansioso para isso. Inclusive, tem um evento semana que vem em São Paulo. Internamente aqui na SEAI, a gente deve ter ainda, nesses próximos meses, uma instrução normativa para regulamentar o decreto de AIR. Até para mais esse decreto, essa instrução normativa, obviamente, ela não vincula nenhum órgão externo a nós, mas ela vai servir para definir melhor os conceitos. A gente trabalhou com sugestões das agências reguladoras, a gente deve ter essa instrução normativa. A gente também deve estar lançando um sistema de avaliação normativa para criar aí uma avaliação das novas regulações que surgirem, o quão aderente elas são às boas práticas regulatórias internacionais, com o censo de reguladores federais, e o peer review que a gente está lançando, e agora a gente vai começar a implementação dele. Eu acho que deixa a gente bastante feliz. Bom, vocês têm meu contato, vocês têm a gente à disposição. Essa é basicamente uma breve introdução que eu queria fazer antes do nosso bate-papo. E agora a gente fica aí à disposição para continuar a conversa. Obrigado, pessoal. Obrigada, Jean. Acho que foi uma ótima exposição aí. A gente observa que a SEAI está com uma agenda bastante desafiadora e bastante rica não só de eventos, mas também de atividades, né? Eu acho que não só para 2022, mas para o próximo ano também, a gente imagina aí bastante produção de conteúdo também. Se a gente for iniciar agora no nosso bate-papo, né, acho que uma das questões que a gente gostaria de entender, após algumas mudanças dentro da própria secretaria, se você pudesse contar para nós como é que está a própria disposição dentro da secretaria, como é que estão divididos os departamentos, pessoas, se você pudesse contar para nós um pouco como está a estrutura da SEAI hoje para a condução das atividades, tanto de advocacy como das demais, que seria legal para a gente entender um pouco. Deixa eu começar então pelas áreas mais tradicionais, quer dizer, mais tradicionais não, mas vamos dizer assim, mais focadas em assuntos únicos e as demais. A gente tem uma subsecretaria de assuntos especiais. Essa subsecretaria de assuntos especiais, a gente tem 4 subsecretarias hoje. A subsecretaria de assuntos especiais, ela cuida basicamente de 2 assuntos muito específicos, que é toda a área de loterias, apostas, promoção comercial e ZPE. Então, tudo que é realmente muito específico, muito dedicado a regular um setor e etc., ficam nesses. Aí, depois a gente tem outras 3 subsecretarias. Essas 3 subsecretarias, elas meio que elas trabalham em conjunto, através de um modelo de gestão de liderança horizontal, que a gente implementou aqui. Então, os 3 subsecretários estão sempre juntos, as equipes estão sempre juntas, mas basicamente essas 3 subsecretarias, a gente tem uma subsecretaria, que é a subsecretaria de melhoria regulatória. Ela normalmente está focada mais em questões transversais. Aí depois a gente tem a subsecretaria de competitividade. Ela olha setores relacionados basicamente à infraestrutura
e Energia, Minas e Energia. E a Subsecretaria de Advocacia da Concorrência, que olha os demais setores, incluindo o sistema financeiro, mercado de capitais e saúde, e telecomunicações. Então, basicamente, assim, a gente tem 4 subsecretarias. Mas as 3 subsecretarias que eu mencionei, de melhorias regulatórias, de competitividade e advocacia da concorrência, trabalham juntas. Então, isso é algo muito legal que a gente implementou. As equipes são muito unidas, os subsecretários trabalham de maneira transversal. Então, por exemplo, porque assim, é difícil, às vezes vocês têm muito projetos que acaba cruzando de uma área para outra, né? Então, por exemplo, a gente faz um evento, ou a gente faz, às vezes, um PL, alguma coisa assim, você precisa ter essa interação. Então, a gente adotou uma prática de setor privado, a gente trabalha com o conceito de Project Manager. Então, você tem um responsável por um projeto, esse responsável vai interagir com todas as áreas que foram necessárias para entregar esse projeto dentro da CI. Então, realmente assim que a gente tem trabalhado. Estamos hoje com, se não me engano, 82 pessoas na secretaria. Quando eu iniciei a CI, em maio de 2020, a gente estava com 27, 32 pessoas. Então, a gente quase triplicou o tamanho da secretaria aí ou triplicou o tamanho da secretaria nesses 2 anos. Muito bacana. E nesse contexto dessa estrutura, tem interações entre os demais departamentos dentro do Ministério da Economia, ou a CI fica dentro das próprias competências ali nas suas subsecretarias? Como normalmente isso tem sido conduzido? Olha, a gente trabalha junto em tudo que for necessário, né? Assim, a CI trabalha muito, obviamente, com a nossa Secretaria Especial. E, obviamente, a gente também trabalha de maneira transversal na CPEC, né? Isso é muito legal. A Dani também, a nova secretária especial, Daniele Max, também acelerou esse processo de integração de projetos. E a gente trabalha com o resto do Ministério também, mas é sempre muito focado no dia a dia, no que for necessário, né? No caso a caso, no projeto e assim por diante. Mas sim, a gente tem uma boa relação com o resto do Ministério, eu acho isso bastante positivo. E com o resto da esplanada também, quando a gente precisa, né? Porque agora, por exemplo, algumas questões a gente está tendo que ter bastante interações com o Ministério ou outro. Bom dia, secretário. É um grande privilégio poder estar te entrevistando de novo aqui, 2 anos após a sua entrada na secretaria e o primeiro evento aqui no IBRAC que você participou, como você bem lembrou, né? Eu queria pegar uma carona na pergunta da Fabiana e emendar com uma pergunta sobre a IR, que eu acho que são 2 assuntos bem relacionados, né? No que diz respeito à relação entre regulação e concorrência. Eu me lembro bem que naquele primeiro evento aqui no IBRAC, né, quando você se apresentou e apresentou algumas metas iniciais, um comentário talvez ambicioso que você fez, né, era de que você gostaria de ver um dia, né, a presença de uma espécie de competition advocates, né, nos reguladores. Então seria bom, né, que a gente pudesse ter mais, né, a gente sabe que alguns reguladores têm estruturas internas, né, de variados tamanhos dedicados à concorrência e outros não, né? Que seria interessante trabalhar nisso para que a gente pudesse levar isso para quase todos os reguladores, onde a introdução e a manutenção de concorrência é viável, né? Então, a primeira parte da minha pergunta é qual seria a sua avaliação sobre o status, né, do staff e da atenção que os reguladores estão podendo dar para as questões concorrenciais. E a segunda pergunta que é relacionada é a seguinte, sobre a IR, né? Também em eventos anteriores, e a gente já tem quase um ano aí da obrigatoriedade de AIR, por mais de um ano, né, por parte do Ministério da Economia,
e das agências reguladoras, e quase um ano dos outros entes da administração pública federal. E qual que seria a sua avaliação em relação a, né, como é que estão as AIRs qualitativamente, né? Aquele problema de a gente ter AIRs formais melhorou um pouco já, né? A gente já está tendo AIRs melhores do ponto de vista qualitativo e quantitativo também, né? Usando métodos quantitativos, ou a gente ainda está numa fase muito inicial da curva de aprendizado? Bom, vamos lá então. Sobre a primeira parte, né, como que está a situação de, vamos dizer assim, questões endógenas de concorrência nos órgãos. Elas ainda não produziram o resultado que a gente gostaria, né? Eu acho que os órgãos ainda olham concorrência como uma questão muito acessória. Mais ou menos tudo que a gente fez aí nessa questão de concorrência foi realmente que forçou as agências, os reguladores a entrarem em questões concorrenciais e abertura de mercados. Têm sido muitas vezes provocados por novos marcos legais, né? Então a gente tem a lei do gás, então agora a agência reguladora vai ter que implementar questões concorrenciais, ou a gente está com um projeto de desestatização de portos ou desestatização de aeroportos, daí assim por diante. Óbvio que é difícil falar de uma agência ou outra, mas a nossa impressão, tá, é que realmente aí a gente tem bastante caminho. Os workshops que nós estamos realizando agora, nessas semanas, que a gente já realizou 3, a gente vai realizar mais 3 agora, são realmente no sentido da gente conseguir levar isso adiante e ter a certeza de que vamos começar a fomentar essa cultura, trazendo eles para a mesa como advocates, né? como pessoas também interessadas no assunto. Mas a situação ainda é bastante próxima ao que a gente encontrava em 2020. Naquela época a gente pensava na ideia de fazer um sistema com advocates dentro das agências, e esse projeto acabou que ele se tornou inviável pela própria situação atual da administração pública federal, que enfrenta aí vamos dizer assim, um redesenho. A gente faz isso bastante no setor privado, nosso setor público é meio novo, que você precisa constantemente redesenhar as atribuições para poder lidar com um time que aumente a produtividade, porque eles estão cada vez faz parte da nossa reforma administrativa silenciosa, né? Essa modificação do tamanho das forças de trabalho. Então a gente acabou tendo uma dificuldade, mas eu acho que aí se essa gestão prosseguir nos próximos anos, não comigo, obviamente, não devo continuar, nem se essa gestão for eleita, eu devo voltar para o setor privado. Já deu meu tempo aqui de governo, quase 4 anos, mas se continuar aí com esse projeto, ele naturalmente pode chegar nesse ponto. Quanto à questão de AIR, nós temos batido isso muito com os órgãos, a gente sempre fala com eles, ok, o que a gente pode ajudar, como a gente consegue levar isso adiante. Eles sempre falavam assim, não, a gente está um pouco cansado, tem muita coisa introdutória. A gente vai fazer curso, a gente vai fazer treinamento, tem muita coisa introdutória, pessoal pega lá eventos, seminários, está tudo muito introdutório. Então a semana do AIR que a gente está realizando agora é exatamente para poder levar isso um pouquinho adiante. Então a gente está focado em metodologia, porque eu acho que isso que está faltando para as AIRs deixarem de ser formais, né? E tem várias pessoas aí na esplanada, em vários ministérios, etc., que são ótimas em dar palestras de AIR, mas é sempre aquela questão mais formal, de fazer as IRs, etc., mas é mais formal. Então, para ir além, a gente está tentando agora trazer esse know-how, esse expertise, né? Então, por exemplo, agora a gente está tendo, na semana a gente está tendo palestra sobre custo-benefício, sobre análise multicritério,
sobre usar custos quantitativos, sobre usar CalReg. Então, assim, realmente nós estamos dando todos os instrumentos para os órgãos. Em paralelo, o TCU, né, está começando a bater na porta dos órgãos e falando assim, olha, não está legal. Então, eu acho que aí os próximos 12 meses vão ser bastante transformadores nesse sentido. A gente vai continuar dando os instrumentos para os órgãos, continuar pressionando na medida que a gente possa pressionar. E vamos ver aí quais serão os resultados que a gente vai alcançar nessa questão. Mas ainda estamos numa fase de aprendizado, na curva ainda muito no início. Deixa eu ser bastante claro quanto a isso. Obrigado. Perfeito. Se eu fosse pegar um pouco esse gancho, né, concatenando com a pergunta do próprio Denis, assim, o que você poderia trazer para nós em termos de diagnóstico, de balanço? Sei que ainda temos aí no início, né, pouco tempo ainda de casos e de relatórios do próprio AIR, mas a gente consegue já trazer algum diagnóstico de balanço do que você tem observado dos próprios AIRs que têm sido conduzidos? E dois, né, ainda que tenha tido um novo guia do AIR lançado em abril do ano passado, e o próprio essa semana que teve diversas discussões, né, de benchmarks, de análise de custos-benefícios mais estruturados, tem alguma ação da SEAI prevista para tentar trazer um pouco mais de um certo benchmark, auxiliando nessa condução de uma boa construção de AIR? Se a SEAI tem alguma agenda um pouco mais de advocacy nesse sentido? Vamos lá, então. Eu acho que os 3 principais riscos de apresentação de AIR no Brasil, tá? A gente apresentou isso para o TCU. O primeiro é que o AIR só se torne uma nota técnica mais elaborada, né? Ou seja, ele não seja a análise, mas o relatório. Isso a gente não pode confundir uma coisa com a outra. A AIR é um instrumento de análise. O relatório é uma mera formalidade no final da análise, não é o AIR em si. Então, isso é uma coisa que me incomodava muito, e me incomoda ainda no guia atual, de que ele é voltado para o relatório. O relatório é uma coisa, a AIR é outra. Tem que fazer a AIR. Esse é o primeiro risco. Segundo risco, que a decisão já esteja tomada da alternativa regulatória antes da realização da AIR. Isso tem sido muito recorrente. Só não vou falar aqui que isso tem sido todos os casos para não ser injusto. Mas, assim, tem sido muito recorrente. Entendeu? Terceiro, a metodologia é inexistente de análise. Então, são esses 3 riscos que a gente vê, né? A metodologia ou é inexistente ou ela é feita completamente à deriva da bibliografia existente, literatura existente. Então, assim, esses são os 3 riscos hoje que nós identificamos como CEAI para a implementação das AIRs do Brasil. Elas se formam uma mera formalidade da elaboração de um relatório. A gente faz nota técnica antes de ter qualquer normativo. Então, o nosso medo é que simplesmente se torne uma nota técnica com mais elementos. Ao invés de só ter lá sumário, diagnóstico, análise e conclusão, vai ter também a parte de problema regulatório, não sei o quê, e vai ter mais alguns outros elementinhos. Segundo risco, que a decisão já esteja tomada antes da análise de AIR, né? E isso, obviamente, cria um bias em todo o processo de análise, ou sequer sujeite à análise, serva como um mero instrumento de ratificação. E terceiro, que ela seja feita, essa análise seja feita completamente sem metodologia, né? Seja feita à deriva da literatura indicada. Então, isso que a gente sempre fala, tem que começar com 2 coisas. Tem que começar com consulta pública e cálculo de custos regulatórios. E o cálculo, a gente sempre fala, gente, não precisa ser feito pelo órgão. Abre, porque a CalReg, ela é muito fácil de ser usada, de colocar os inputs lá. Abre uma consulta pública e pede para os teus regulados dizerem o que eles vão ter que gastar. Quantas horas vão ter que gastar com isso, quanto que ele vai ter que pagar de taxa, quanto que ele vai ter que mudar na produção dele, quanto que isso custa. Abre a questão do custo, não precisa achar que você precisa fazer tudo in-house. As agências, não são só as agências reguladoras, os reguladores brasileiros querem fazer tudo in-house, né? Imagina assim, vocês todos aqui devem trabalhar em escritório de advocacia, já devem ter trabalhado no escritório de advocacia. É como se vocês dentro do escritório, vocês quisessem produzir as próprias folhas de papel,
os próprios produtos de limpeza, que são feitas limpeza do escritório de advocacia, entendeu? Assim, ter a própria qualquer coisa eles querem fazer in-house. Então, assim, abre isso, trabalha com o setor privado, trabalha com o setor produtivo, busca esses insumos de informações fora do regulador, porque o conhecimento está disperso. Eu acho que isso é uma questão que a gente está tendo nascer depois da década de 80, foi a década de 70, na realidade, depois que o Hayek ganhou o Nobel pela teoria dele dispersando conhecimento, isso foi um pouquinho away, e agora está voltando com a teoria da complexidade das coisas. A gente está vendo que as coisas, você não tem como concentrar conhecimento dentro de um único órgão, você precisa estar constantemente buscando essas informações dentro do setor produtivo. Então, assim, a gente fala isso para os órgãos, gente, vamos abrir a cabeça, vamos atrás, vai ser positivo, não tenta fazer tudo dentro de casa, tenta trabalhar com o setor produtivo, buscar insumos, e no final as coisas se tornam bem mais fáceis. Próxima pergunta, secretário, uma espécie de continuação dessa, sobre as avaliações de resultado regulatório, né? Acho que também... Então é o seguinte, queria saber qual que é a sua avaliação, né? Acho que a sua resposta não vai ser muito diferente da sua resposta em relação às AIRs, né? Mas a gente tem as ARRs, que têm um desenvolvimento ainda mais tímido, né, no Brasil, mas a gente sabe também que tem alguns reguladores que já vinham, né, fazendo ARRs, mesmo antes, né, do esforço do Ministério agora e mesmo antes do decreto de AIR, né, que tratou da ARR também, né. Então, qual seria a sua visão sobre isso? E fazer um comentário também, que eu já ouvi, por exemplo, críticas de acadêmicos, né, críticas das quais eu até discordo, não de agora, né, mas de antes, na época que saiu o decreto de AIR, no sentido de que alguns acreditam que o Ministério da Economia não tem interesse em fazer ARR, né, antes desse movimento aí para soltar o guia, porque o Ministério da Economia tem um viés mais liberal, né? Eu não consigo enxergar a conexão entre você ter um viés mais liberal ou não, e você não tem interesse na realização de uma RR, né, que seria feita em menos casos ainda. Eu acho que essa pergunta talvez seja relevante, porque você mencionou que o trabalho deve continuar se o governo for reeleito, eu não estarei aqui, mas eu acho que muitos dos trabalhos devem continuar qualquer que seja o governo, né? Em vários eventos também você tem mencionado que algumas coisas que a CEA tem feito são políticas de Estado, né? Então eu acho que é importante, né? Eu acho que aí entra um pouco o papel do IBRAC, né? De conversar sobre as políticas que vêm sendo implementadas e que não são políticas partidárias ou ideológicas, né? São políticas que devem continuar independentemente do governo que venha a ser eleito. Então, eu acho que a pergunta sobre a ARR permite um pouco uma reflexão aí sobre isso. Deixa eu dividir essa parte em duas, essa resposta em duas. Primeiro, deixa eu falar um pouquinho de ARR, essa história, depois deixa eu falar sobre o próximo governo, sobre política de Estado versus política de governo. Bom, eu não sei de onde veio, para mim não faz sentido nenhum essa história de liberal não quer fazer ARR. Que coisa mais sem noção, esse tipo de... Eu não vi esse comentário, tá? Vou ser bastante honesto contigo, Denis. Se eu tivesse visto, eu teria respondido, porque assim, não faz qualquer sentido liberal não quer fazer a ARR. Deixa eu deixar bem claro, a gente tem uma obrigação de fazer, como administração pública federal, todo regulador tem que fazer pelo menos uma ARR até o final desse ano, tá? Deixa eu deixar bem claro, se dependesse do Ministério da Economia, seria sim. Ok? Não seria uma, seria tá fazendo uma agenda completa. A questão é que não depende da gente, depende dos reguladores, eles têm que ser ouvidos na hora de fazer o decreto, então eles falaram que seria muito trabalho, tem que começar aos poucos, o Ministério Regulador. Aqui a gente novamente está falando das agências reguladoras, né? As agências reguladoras são muito mais avançadas nisso.
principalmente esses reguladores novos, que ainda não fazem muita noção do que se trata. Assim, essa crítica aí nem conheço, para ser honesto, não faz muito sentido na minha cabeça. Juntando com a questão de como que vai ser essas RRs, eu acho que vai ser bastante interessante, tá? Eu acho que eu não me preocupo tanto a achar nesse primeiro momento, não, mas as ARRs vão ser de má qualidade. Várias vão, mas elas vão começar, pelo menos, a dar uma noção e tirar um pouquinho desse monstro, ok? Que diabos é isso? Tem que fazer uma análise da regulação, né? Tem que fazer um cálculo, tem que fazer uma projeção, tentar entender os prós e contras, tentar buscar uma metodologia. Então, eu acho que vai começar a tirar, a gente vai começar a treinar profissionais. E na medida que a gente começar a ter know-how no país, tanto dentro e fora da administração pública, aí eu acho que a IR vai realmente pegar, a gente vai começar a ter essas análises com uma inferência quantitativa melhor. Agora, deixa eu falar sobre transição governo. É óbvio que isso é para ser uma política de Estado, óbvio que isso é para continuar independente de quem ganhar. Só que, assim, eu acho que as pessoas estão com uma ilusão, assim fora de si. Eu estava conversando ontem com o CDE. Gente, quando a Argentina mudou de governo de direita para esquerda, essa agenda morreu. Morreu, porque eles acreditam que esse tipo de instrumento interfere no exercício democrático de quem ganhou a eleição. E quem ganhou a eleição tem o exercício do poder regulatório para fazer o que bem entender. E é isso que eles acreditam. E na Argentina, morreu. E aqui no Brasil, as pessoas que estão na plataforma da esquerda são absolutamente contra. Eu não sei de onde as pessoas estão tirando isso. Não, mas vai continuar porque é política de Estado. Gente, de onde as pessoas estão tirando isso? Eles são contra no Congresso, eles votaram contra, eles odeiam isso. Eles são contra toda a OCDE, continuam sendo. A gente conversou com as equipes dentro do Itamaraty, etc., que tem contato ainda com os ex-chanceleres, etc., continuam contra. Então, assim, esse pessoal que está achando, não, mas olha só, se fazer uma transição para um governo aí, não é assim, eles vêm, eles tornam moderados. Qual que é a base disso? Porque quando a gente conversa com essas pessoas que estão no Congresso agora, e assim, eu tenho relação boa, inclusive com algumas dessas pessoas que a gente acabou trabalhando esses 3 anos e meio, eles são contra, eles são absolutamente contra, eles acham que tudo isso é um empecilho para o exercício do poder democrático que um eventual ganhador tem. Não estou falando das agências, tá? As agências vão continuar, eu acho que a gente conseguiu proteger elas com a lei das agências, elas têm uma cultura também institucional que se desenvolveu ao longo das décadas. Agora, dentro da administração pública federal, esqueçam, as pessoas estão se iludindo. Assim, cada um está sendo convidado a se iludir por si próprio. Mas, assim, eu acho que a gente vê isso, gente. A gente vê isso. Então, assim, eu coloco dinheiro se tivesse que apostar. Mas, olha... então, eu acho que, assim, se as pessoas querem continuar achando que não, a gente vai continuar essa área, não vai. Isso aí, as pessoas precisam ter realmente uma noção melhor aí do que está pela frente. Não estou fazendo aqui propaganda política, mas a gente precisa ter noção sobre o que está acontecendo. Então, nesse sentido, nosso trabalho é conseguir transformar o máximo que a gente consiga em política de Estado, entendeu? Colocando coisas em decreto, colocando coisas em lei, fazendo parcerias com o TCU, para poder municiar o TCU, né, nesse sentido. Mas, assim, a gente precisa ser realista. Imagina, a gente precisa ser realista. Perfeito, obrigada, Lucas. Agora, mudando um pouco de tema, até pegando aí na sua apresentação que você trouxe o índice de concorrência dos municípios, né, o ICM, que já teve aí a sua primeira edição, teve recentemente aí uma consulta pública que finalizou agora em maio, né, onde teve aí uma abertura até para, assim, ter o engajamento aí de propostas, né, de melhoria desse ferramental analítico, né, porque o índice de concorrência, ele traz aí uma série de quesitos, se eu não me engano, mais de 400 perguntas que estão ali contidas com a intenção de compilar informações e agregar dados sobre temas concorrenciais e também regulatórios sobre os municípios, né, e tentando trazer ali algum tipo de ranking de boas práticas posteriormente para que tenha essas melhorias municipais. Queria que você comentasse um pouco se já teve alguns elementos que foram possíveis de serem identificados nessa consulta pública recente e qual que tem sido a intenção por meio desse diagnóstico que já teve na primeira edição, né, com cerca de 61 cidades, né, municípios, e agora vai ser ampliado aí para
para cerca de 100, como é que vocês têm identificado em termos de boas práticas na condução e na utilização desses indicadores? Fabi, Essa consulta pública a gente realizou agora. Opa, perdão, Matheus. Não, desculpa, secretário, eu ia pegar um gancho aqui só para complementar a pergunta da Fabiana e já permitir uma intervenção única aí do seu lado, porque de fato esse é um desafio enorme, né? Acho que aqui no Comitê de Regulação a gente percebe que essa cultura, né, de defesa da concorrência e de aumento da competitividade, ela, tanto quanto a própria cultura de regulação, ela precisa ultrapassar a barreira federativa, né? Acho que aqui no IBRAC a gente costuma olhar muito para a esfera federal e tem regulador estadual, tem regulador municipal que desempenham atividades muito importantes no dia a dia de todo mundo. E tem a regulação local, né, das mais diversas atividades aí econômicas, né? Então é um desafio muito grande tentar levar esse aumento de competitividade lá na ponta. E o IBRAC até fez uma contribuição, né, em relação à consulta pública desse ano, e nós percebemos ali que houve pelo menos uma outra contribuição lá do município do Rio de Janeiro, manifestando algumas preocupações sobre a composição do índice, a metodologia, a necessidade de fixação de objetivos, tal, e a gente queria aproveitar também essa pergunta da Fabiana para ver como que a SAE viu essa manifestação do município do Rio de Janeiro e se há uma ideia de como compatibilizar e se há a intenção de compatibilizar o que foi feito com esses apontamentos que foram trazidos. Claro. Olha, é bom você ter mencionado o exemplo do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro simplesmente não participou da primeira edição. Então, muitas das críticas deles realmente notam isso, porque a gente tem visto os outros municípios participando. A gente fez agora o lançamento do formulário semana passada em São Paulo, e municípios como o município de São Paulo, grandes municípios, assim, muito felizes com o resultado do índice, trocando informações, identificando boas práticas, e assim, e a gente está bastante, na realidade, a gente desenvolveu esse índice, na verdade foi uma ideia que a gente teve junto com o TCU, então assim, a gente está realmente muito, muito empolgado. Agora, se tiver alguma crítica específica que você quer que eu entre, eu tenho alguma questão específica que você quer que eu entre? Porque assim, fala, não, mas há muitas críticas mas muitas contribuições que a gente vê na consulta pública, inclusive do Rio de Janeiro, são mais sobre a operacionalização, né? Sobre, olha só, não peça só do prefeito, peça especificamente dos secretários, dá mais tempo, deixa isso mais claro, a gente objetivou melhor. O índice está em construção, ele está nos primeiros anos dele, ele vai demorar anos até que ele esteja. E a gente deixa isso bastante claro desde o princípio. Agora, a gente não pode entrar em questões políticas, né? Mas tá, e a gente sabe que tem questões políticas por trás. E assim, você tem o município de São Paulo, conseguiu se reunir para responder. O município do Rio de Janeiro, que é menor que o de São Paulo, não conseguiu sequer responder o índice. Então, assim, não conseguiu participar dos eventos, não quis participar de alguns eventos. Então, assim, quer dizer, não sei se eles não quis ou não conseguiram, tem que ser bastante claro sobre isso. Então, assim, a gente precisa também, a visão dos municípios que estão participando é bem diferente. Então, assim, estamos bastante empolgados com o índice, ele está gerando excepcionais resultados, os municípios estão trocando informações. Nós deixamos bem claro, desde o princípio fundamental, que esse era o objetivo, era a identificação de boas práticas entre os municípios e troca de informações entre os municípios para eles se conhecerem, eles identificarem onde estão as melhores práticas, eles trocarem informações sobre sistemas, leis, implementações, decretos, portarias, e os resultados estão aí, a gente está vendo isso, está sendo muito, muito positivo. Então, assim, não sei se tem alguma crítica, Matheus, que você quer que eu entre em específico. Acho que ali, secretário, dois pontos que me vêm à mente. É uma crítica à resposta binária, eventualmente poder gerar uma percepção equivocada sobre a realidade do município. E acho que a segunda seria no sentido de que
na percepção lá do pessoal do Rio, faltaria talvez deixar mais claro qual que seria o objetivo pretendido com cada um dos indicadores. Se eu não me engano, seriam 2 pontos ali que me vem à cabeça. Sobre a questão das respostas serem binárias e objetivas, gente, vamos ser bastante honestos. Se a gente tentar fazer alguma coisa subjetiva como Doing Business, a gente nunca vai conseguir transformar esse projeto adiante. Jamais. E olha os escândalos que coisas como o Doing Business também resultaram. Então, por que a gente optou pelo modelo do PMR? Né? Claramente, alguém que fez essa crítica não conhece os modelos dos índices internacionais. Por que a gente copiou o PMR nesse sentido de ter perguntas objetivas e de binômios? Porque é a maneira mais isonômica que a gente consegue ter. Mas alguma pergunta pode ou não representar a melhor realidade do município, ou pode ou não passar não passar melhor, transparecer a situação real e material do município. Então, a gente tem que olhar a pergunta. E cadê as críticas à pergunta em si? Em dizer, essa pergunta aqui... E a gente anulou várias perguntas que isso poderiam acontecer. Então, assim, fazer essa crítica transversal não faz sentido, porque a gente fez essa pesquisa, a gente está bem embasado em relação ao PMR, a gente vai continuar usando o modelo PMR. É o melhor modelo na nossa visão. É o modelo que mais garante objetividade e isonomia dentre os respondentes. E se tiver alguma pergunta que deixa em dúvida, como houveram algumas, a gente está anulando, a gente recebe as críticas, a gente muda a pergunta. Só que assim, tem que vir para a mesa e tem que dizer, essa pergunta aqui não ficou clara, essa pergunta pode ser interpretada dessa maneira, daquela maneira. Vocês não têm noção quanto a gente interage com os municípios e constrói junto com eles esse índice. Muito, muito, muito. É até frustrante o quão pouco o setor privado, as associações e o terceiro setor se envolvem, porque os municípios se envolvem muito. A gente esperava que o setor produtivo, os representantes, as associações fossem se envolver um pouquinho mais. Não estão se envolvendo nem 1% que os municípios se envolvem. Então, assim, se por acaso tem questões binomiais que podem causar essas confusões, a gente tem que consertar a questão. Agora, tentar criar algo subjetivo, a gente não tem nem braço para fazer. E a gente mandando nos modelos internacionais não dá certo. Então, a gente quer ter algo que seja bem objetivo. Por exemplo, se a gente começa lá, primeira sessão do primeiro capítulo, adesão à rede SIM. É binomial. Você assinou o protocolo contra a junta comercial? Sim ou não? Não tem outra opção para você começar o processo de adesão à rede SIM. Você integrou o teu sistema com o sistema de abertura da junta comercial do Estado? Sim ou não? Não tem outra opção para você se integrar. Então, assim, e obviamente que tem perguntas que às vezes podem transparecer coisas diferentes, mas tem que vir para isso, não adianta só fazer. E a segunda crítica foi em relação aos objetivos. O que a gente pretende com eles? Gente, a gente faz isso em todos os setores regulatórios. Em todos os setores regulatórios. A gente olha a regulação de maneira transversal. Está na lei de defesa da concorrência. A gente olha toda a regulação. Então, o que a gente quer com os capítulos é olhar toda a regulação municipal, ponto final. E a gente busca fazer essas questões transversais. E outra, vários capítulos e várias questões de regulações foram adicionadas exatamente na fase piloto pelos municípios. Então, assim, que falaram, não, tem que trazer isso, tem que trazer aquilo. Várias questões foram adicionadas por eles, falando assim, olha, a gente faz isso, seria legal se vocês pudessem incluir isso, para a gente poder ter esse benchmark, para a gente também entender, ou outro, para a gente entender se tem algum município no Brasil que está fazendo isso ou aquilo. Então, assim, é isso que a gente quer olhar todas as regulações com o objetivo de troca de informações e de melhoria das situações de concorrência dos municípios. E a gente tem feito identificações fenomenais, a gente identificou mais de 4.000 situações em que são decorrências de possíveis barreiras de entrada, distorções concorrenciais na área de licenciamentos, autorizações, inscrições e cadastros. Então, assim, realmente, eu acho que a gente é muito aberto para consultas públicas. Esse índice teve 3 consultas públicas antes de ser colocado na rua. Eu duvido uma regulação, eu estou aqui, eu estou dando uma de Lula, né, falando essas frases, mas me tragam uma regulação que passou 3 vezes por processo de participação social antes de ir para a rua. 3 vezes. A gente fez tomada de subsídios, consulta pública e piloto. Que qualquer município poderia entrar no piloto. Então, assim, depois de um certo tempo, eu fico até um pouco resistente com isso, porque a gente
E assim, a gente buscou incorporar algumas questões, a gente está cada vez mais delineando. Só que assim, ele é uma coisa em construção. Se a gente for tentar deixar ele perfeito antes de lançar, ele nunca vai sair. Então a gente resolveu já começar a rodar ele e a gente vai aperfeiçoando ele. Então agora, por exemplo, cada critério tem as razões da pontuação, a gente está deixando mais tempo, a gente está mandando pré-modelos, como os municípios querem. Só que assim, precisa vir e trabalhar com a gente, né? Não adianta só ficar ali. E os municípios estão trabalhando com a gente, municípios enormes. No lançamento que a gente teve Campinas, a gente teve São Paulo, todos muito felizes com o trabalho do índice. A gente teve toda a região metropolitana de São Paulo ali, municípios enormes. Você tem noção do que é o município de São Paulo? O município de São Paulo, para você ter uma noção, sequer a prefeitura que faz os licenciamentos, a maior parte dos licenciamentos de obras são as prefeituras regionais. Então, uma complexidade, e mesmo assim o município como São Paulo dá conta e vem para o jogo. Então, assim, eu acho que nós precisamos realmente aí continuar aperfeiçoando, e vai ter muita coisa a se melhorar. Matheus, a gente quer continuar melhorando, e continuem aí mandando as sugestões, e a gente vai continuar melhorando, e participem, vamos fazer isso, deem suas contribuições, mandem questões. Assim, a gente está aqui, a gente quer receber questões que precisam ser alteradas, que precisam ser excluídas, que precisam ser adicionadas. Vamos lá, gente, a gente está aí para isso. Agora vamos falar um pouco mais sobre o FIARC, né? A conversa ficou um pouco facilitada porque você já falou um pouco na sua apresentação inicial, né? Então, para mim, acho que fica claro que o FIARC, na sua avaliação, é um sucesso do ponto de vista de advocacy, né? Teve muita repercussão, vários órgãos tomaram conhecimento e estão aproveitando o trabalho, né? Eu queria só saber se alguma dessas ações judiciais que você mencionou, você pode contar um pouquinho para a gente, tá? Essa seria a primeira questão. Outra questão que eu acho que a gente tem que perguntar é uma que foi muito importante, um debate foi muito importante no Comitê de Regulação, quando nós participamos da consulta pública da Instrução Normativa número 97, né, que regulamentou o FIARC, né, que a respeito de qual seria o entendimento do artigo 18, parágrafo 3º, que é aquele justamente que fala sobre o parecer final, né, em caso de não adoção do parecer final pelo regulador, que haveria uma espécie de consulta às procuradorias federais e à AGU, né, nos termos aí do artigo que eu citei, a fim de que prossigam com análise de legalidade e juridicidade consoante suas competências. Quer dizer, um texto que não esclareceu muito para a gente, e a gente ficou na época debatendo muito se isso iria gerar litígios ou não, né? Então isso casa com a primeira pergunta sobre os processos que você possa eventualmente comentar para a gente. Outra questão que nós gostaríamos de ouvir um pouco é sobre expectativa. Isso tem tudo a ver, né? Por que a pergunta sobre questões de Estado e de governo é importante, né? Expectativa sobre revisão do plano piloto, né? E a transformação do FIARC, eventualmente, em um procedimento permanente. Isso também é um assunto que é discutido, né? A adoção de um procedimento, qualquer que seja, né, permanente, para tratar de questões de advocacy, é um assunto que é debatido no âmbito do Comitê de Regulação do IBRAC há bastante tempo, né? Até publicamos um livro no qual essa era a nossa principal recomendação. E isso também se relaciona com a questão do staff que você mencionou, né? Ele foi praticamente triplicado, né? E no que isso faz com que seja viável, né, no médio e longo prazo, se é que é possível comentar, diante do que você já falou, né, de que o cenário eleitoral afetaria isso, né, na viabilidade de se ter um processo permanente para tratar dessas questões de advocacy em nível procedimental. Eu acho que o Matheus quer fazer alguma complementação também em relação ao FIARC.
Acho que aqui também, só também pegando um gancho na fala do Denis e numa pergunta anterior, secretário, sobre a interação com as agências, né? E talvez indo aqui para um exemplo mais concreto, que talvez ajude a gente a entender como é que a FIARC funciona, ou tem funcionado, que é o caso do THC2, né? O que nós vimos, né, até o senhor comentou agora há pouco, né, que teve a decisão do TCU, né, agora na quarta-feira, né, e o histórico aí que nos chamou um pouco a atenção, né, porque houve a publicação do parecer, a ANTAC chegou a rever a norma agora, posteriormente em março, e veio a decisão do TCU suspendendo a aplicabilidade dessa nova resolução que versa sobre o THC2. E aí, olhando para como que a coisa se desdobrou, como que você vê o papel da FIARC nesse contexto, tendo em vista esses desdobramentos do THC2, né? Ou como a agência reagiu, se houve alguma interação pós o parecer com a CEAI, antes dessa nova norma, qual foi o papel que o TCU teve nessa história, se houve alguma relação institucional entre CEAI e TCU, enfim, talvez esse caso nos ajude também a visualizar um pouco melhor como que, no final, a FIARC se encaixou aí nessa atividade de advocacy. Desculpa, Matheus, secretário, faltou a pergunta aqui que eu acho que é a principal. Calma, Denis, porque a gente já está com 4 perguntas, senão eu estou tentando memorizar todas elas aqui para conseguir passar uma por uma, senão daqui a pouco eu vou... Não, mas qualquer coisa a gente repete também, não tem problema. O primeiro ponto que você trouxe é sobre como que eu vi a questão do FIARC em atos judiciais. Tá, vamos lá. Eu quero deixar isso bastante claro, porque eu acho que isso é bastante importante. O FIARC é uma avaliação de mérito. Ele é um exercício da lei dos sistemas de concorrência, de defesa da concorrência, que determina que cabe à CEAI avaliar se um ato ele tem caráter anticoncorrencial e encaminhar para a revisão do órgão. Muito bem. Então, quando a gente está vendo esses processos judiciais, eles não estão sendo processos judiciais, ainda bem que não é nosso objetivo, para sustar a regulação, para usar o FIARC como um parecer jurídico, que ele não é. A gente está vendo ações judiciais para questões de atos administrativos, para questões são questões muito mais pontuais, não são para questões de, deixa eu suspender aqui a regulação que o FIARC analisou. Não tem sido isso que está acontecendo, tá? Não tem sido isso que está acontecendo na justiça, graças a Deus, porque não é a nossa intenção. Isso me traz ao parágrafo 3º que você mencionou. Então, deixa eu explicar bem certinho. Não é, se o órgão não fazer nada. Não, não é bem isso. Vamos lá. Vamos dizer que a gente começou a analisar uma regulação. E a gente, analisando essa regulação, notou que, além dela ser anticoncorrencial, ela podendo ter ali algum conflito de legalidade com alguma lei, especificamente, por exemplo, com o artigo 4º da Lei de Liberdade Econômica, que funciona meio como que com um controle legal controle de legalidade de questões concorrenciais. Qual que é a questão aqui? A CEAI não pode dar parecer jurídico. Então, por isso que eu estou falando tanto essa expressão assim, se a gente nota, se a gente vê. Então, se a gente acha que, além de, no mérito, distorcer a concorrência, independente do que o órgão vai fazer, a gente tem que mandar para as procuradorias. Porque cabe às procuradorias, tanto a AGU quanto a procuradoria específica do órgão, olhar aquela regulação e dizer, olha, isso aqui tem ou não um conflito com a lei, com o artigo 4º, precisa ser... Porque uma coisa é a avaliação do mérito e o processo que a lei estabeleceu, que a gente manda para o regulador tem que reconsiderar aquela regulação, e a gente espera que ele reconsidere essa regulação não de uma hora para outra, mas colocando a agenda regulatória, fazendo um estudo e fazendo todo o trabalho. Agora, se a gente acha que pode ter um conflito de legalidade, a legalidade ela é imediata. Né? Então aí a gente encaminha para as procuradorias, porque elas têm que fazer esses juízos de juridicidade. Assim, só para deixar bastante claro, tá? Uma coisa não tem muito a ver com a outra. Elas na prática, elas se misturam, porque
com o artigo 4º da Lei de Liberdade Econômica, os critérios de análise de mérito também se tornaram critérios legais, mas a gente não pode, eu não posso dar um parecer dizendo assim, essa regulação está violando o inciso 3º do artigo 4º da Lei de Liberdade Econômica. Eu não posso fazer isso, quem tem que fazer isso é a Procuradoria. Então, se eu suspeitar que isso está acontecendo, eu tenho que mandar para a Procuradoria. Mas o meu parecer é de mérito. Então, essas são as duas primeiras perguntas. Aí a gente entra no THC do TCU. Eu vou me abster de comentar processos que estão em andamento, tá, pessoal? Porque é bastante complicado. O TCU é meu regulador, né? Ele é meu supervisor. Então, eu acho que é assim. Deixa eu comentar um pouquinho sobre essa questão do THC2, bem por cima. Eu acho que essa é uma questão bastante complexa, tá? O CAD também está envolvido nessa discussão, fechou lá uma parceria com a ANTAC, e eles estão fazendo a análise deles. Eu acho que eles devem fazer um bom trabalho, sempre fazem um bom trabalho. E a gente fez uma análise que concluiu que eles deveriam encaminhar isso para a agenda regulatória. Eu acho que tem alguma coisa que todos nós concordamos é que esse assunto precisa voltar para a agenda regulatória. Eu acho que assim, eu acho que até a ANTAC, todo mundo concorda, vamos voltar para a agenda regulatória, né? Esse é o ponto principal que o FIARC busca provocar. Vamos colocar na agenda regulatória, vamos fazer uma IR, vamos estudar o negócio. A gente fez cálculo de custo regulatório em todos os pareceres do FIARC. Eles podem partir do nosso cálculo de custo para fazer aí um CBA ou até se quiserem fazer multicritério. Mas assim, precisa voltar para isso. Agora, a decisão do TCU, ela também leva em considerações casos concretos. E a gente não está olhando caso concreto aqui, tá? Então, eles vão olhar reclamações específicas. A gente tenta olhar a regulação como instrumento transversal e genérico e dizer, ó, apesar da provocação vir, né, do setor produtivo, ou pode vir, inclusive... Estou esperando um caso do FIARC provocado pelo IBRAC, hein, pessoal? Vamos lá, a gente conversou, a gente até colocou sob sugestão de vocês um artigo lá, que a gente podia fazer uma parceria com associações e institutos para mandar direto casos, e a gente está esperando vocês mandarem algum caso. Mas deixa eu dizer, sobre essa questão específica do THC2, eu acho que é um caso bem complexo, é um caso que envolve vários interesses. A questão concorrencial acabou sendo presa em interesses Aqui, por favor, não me levem mal quando eu falo interesses, né? Porque normalmente interesses que a gente lembra do Brizola falando interesses e nesse setor pejorativo. Não, eu falo interesses de todos os lados, né? Dos portos, dos operadores e dos entre aspas, consumidores do serviço portuário. Então, assim, eu acho que, em geral, a gente realmente vai precisar esperar para ver o que vai dar, mas eu acho que tem uma coisa que todo mundo concorda que isso precisa ser feito. Agora, se eu fosse um diretor da ANTAC, tá? Eu não sou, mas se eu fosse um diretor da ANTAC, assim, eu entendo as preocupações não, as demandas de todos os lados. E, inclusive, eu acho que tem espaço para alguma coisa, né? Eu tentaria pensar num novo modelo. Eu acho que isso aqui a gente vai precisar fazer do zero, sabe? Eu acho que, assim, ficar entre THC2 e não THC2, eu acho que vai precisar repensar um pouquinho esse modelo para construir algo. Porque essa discussão não nasceu com o FIARC, muito pelo contrário. O FIARC chegou nessa discussão aos 45 do segundo tempo, né? E ela tá andando aí há um certo tempinho. Então vamos ter que ver o que vai acontecer. Eu acho que eles precisam colocar na agenda regulatória. Eu acho que precisam criar um novo sistema de remuneração. Nem que tenha que mexer em lei, mas eu acho que essa vai ser a solução a médio e longo prazo. Nosso secretário, faltou, se você puder comentar, obviamente, revisão do plano piloto e possibilidade de a gente ter um processo permanente, né, da natureza do FIARC. E a outra pergunta, na verdade, você já começou a responder. Essa questão que você já tinha falado, né, inclusive no IBRACão do ano passado, né, de que os pareceres do FIARC pudessem, talvez, via um decreto, né, estabelecer que eles deveriam necessariamente alimentar as agendas regulatórias e as agendas de ERR, né? Aí você fechando o ciclo da política regulatória e fazendo com que os próprios reguladores revissem eventuais problemas concorrenciais nas normas expedidas por eles. Então vamos lá.
Boas perguntas, vamos lá. Sobre a IN97, ela deve se tornar permanente, sim, a gente está acabando o processo de revisão, não deve mudar muita coisa na prática. Como vocês devem ter notado, os pareceres do FIARC eles são muito mais extensos e detalhosos que os nossos pareceres normais de advocacia da concorrência nas manifestações das agências. Muito além. A gente faz um trabalho ali que normalmente o regulador deveria fazer. A gente vai olhar benchmark internacional, a gente vai fazer cálculo de custo regulatório, a gente vai pensar em alternativa, a gente vai pensar em... Assim, tanto que vocês podem ver pelo tamanho deles, são pareceres enormes, né, os pareceres do FIARC. Então, assim, seria impossível a gente dar conta hoje de fazer isso em todas as nossas manifestações de advocacy. Então, realmente, a gente vai ter o FIARC aí para esse exercício específico da Lei de Advocacia da Concorrência, e eu acredito, espero que se torne uma política de Estado e continue aí independente de quem assumir, porque eu acho que tem muitos méritos nessa questão. Porque assim, o parecer do FIARC é o parecer ideal para a gente. Seria ótimo se a gente conseguisse fazer um parecer daqueles em todos os nossos pareceres, né? A gente conseguisse fazer uma análise com uma pesquisa internacional, usando a CalReg, usando custos administrativos. Seria excepcional fazendo audiências públicas. A gente faz audiência pública para o nosso parecer, né? Para escutar todo mundo, para buscar o conhecimento, para buscar a literatura. Então, assim, seria perfeito, mas é impossível, né? É unfeasible, como os americanos diriam. Muito bem. Então, mas vai se tornar, sim, permanente. Deve se tornar nos próximos meses. A gente deve transformá-lo em política permanente e estamos aí abertos a contribuir que tem aí na transferência e permanência. E o teu segundo ponto, só me lembra novamente sobre o que era. Eventualmente, se há expectativa do parecer do FIARC servir como um gatilho obrigatório para inclusão na agenda regulatória no período de 2 anos do órgão. Essa proposta está parada. Como eu vou sair daqui a pouco do governo, eu estou sem filtro, né? Vocês estão vendo, brincadeira. Não, essa proposta está parada, essa proposta de decreto está parada dentro do Ministério da Economia a pedido de alguns reguladores. Essa é a situação atual. Eles não querem. Então, como a máquina é bastante burocrática, a gente está tentando contornar. E é isso. Mas essa proposta é uma proposta que a gente fez, a gente propõe, a gente defende. A gente acha que se você recebe um parecer do FIARC conforme a lei encaminhando para revisão, você deve incluir na tua agenda regulatória no período de 2 anos, pelo menos. Eu acho que honestamente, eu acho que isso é super razoável, super moderado, e é a melhor maneira de implementar a lei, o que está previsto na lei há 10 anos agora, né? Há 10 anos. Então, para mim, essa é o caminho, a solução, que a gente não força nada, a gente garante a autonomia do órgão, a gente só faz com que ele abra essa discussão, que ele abra essa análise, o que vamos ser bastante honestos. O TCU vai olhar para a atuação do órgão e vai falar assim, olha, você recebeu um baita estudo aqui apontando uma série de problemas, você não fez nada a respeito? O TCU vai olhar para ela e falar assim, ó, o que é isso? Entendeu? Então, assim, a gente está tentando procedimentalizar isso para servir até para proteger os órgãos, para dizer, não, a gente recebeu, a gente encaminhou para a agenda regulatória, é isso que a gente faz com o parecer do FIARC. Então, assim, os órgãos não querem, estão travando, travem, e eu acho que depois vai ser pior para eles. Mas vamos ver o que vai acontecer. Obrigado. Secretário, agora mudando um pouco de tema, falando sobre o projetos do radar regulatório e também do Custo Brasil, né, que o Ministério da Economia também pela CPEC também está ali trabalhando em conjunto com o Movimento Brasil Competitivo. Você poderia falar um pouquinho sobre esses 2 projetos e, se possível, comentar até sobre quais seriam os principais setores prioritários e as reformas prioritárias nessa agenda aí principalmente do radar regulatório? Olha, o radar, a ideia é que ele possa dar um update uma vez por mês sobre como está a situação. Aliás, ela faz parte das nossas obrigações no protocolo Brasil-Estados Unidos de melhoria regulatória. A gente pretende basicamente tratar todos os setores de regulação econômica, leiam-se as agências, e entrar aos poucos nos principais reguladores da administração direta. Ele vai também crescer aos poucos. Estou bastante empolgado com o trabalho do radar, estou achando o radar que está ficando bem legal.
e espero que ele continue, né? Porque você tem um radar para questões macro fiscais, você tem o Prisma, e pelas nossas questões você tem o radar. E vocês sabem que não sei se vocês fazem parte do radar, mas mais de 20 instituições do terceiro setor participam do radar, né, ajudando a elaborar o radar, dizendo o que elas veem como prioridade aí para o próximo mês. E, obviamente, está sempre aberto a todo mês, que você pode entrar como instituição para participar do radar. Está lá sempre na última página as instituições que participam. Então, a gente quer incluir todos os setores que forem possíveis, que a gente dê conta. Então, eu acho que essa é a resposta. Desculpa. Eu acho que você mencionou também um outro ponto na tua pergunta, Fabiana. Do Custo Brasil também, né? Do outro projeto ali. Uhum. O Custo Brasil, até estava respondendo ontem o pessoal da assessoria de comunicação. Não é comigo, não é com a CI, é com a SDIC. É um estudo fenomenal que foi feito pela SDIC. Começou em 2019 com a BCG. Pela primeira vez você teve o governo se debruçando sobre isso. Eu acho que ele ainda pode ser usado de muitas maneiras. Então, e hoje ele ainda serve como uma grande bússola para nós, né, em onde seguir, como seguir, tendo métricas. E com a nova gestão da CPEC, a gente também hoje tem outros 2 grandes eixos, que é o empreendedorismo feminino, empreendedorismo feminino, e a questão da nova agenda verde. Também é bastante forte, isso entra no nosso projeto como Retrofácil, concessão de florestal e assim por diante. São 2 projetos que, como CPEC, são 2 eixos, como CPEC, a gente está reorientando nossos trabalhos. Eu acho que esse é o futuro. Então, a gente está realmente bastante empolgado aí com essas reorientações. E estamos aí à disposição. Então, a gente vai fechar Custo Brasil com empreendedorismo feminino e nova economia verde. Nesses projetos, secretário, vocês, nas apresentações que vocês disponibilizam, vocês mencionam muito o PMR, né? E vocês mostram já essa projeção de melhora no PMR brasileiro de acordo com as reformas que foram feitas nos últimos anos, né? Depois de 2018, que é a data do nosso índice oficial, que é aquele que a gente está quase na lanterninha. Quando que o Brasil deve ter a oportunidade, né, de ter o índice oficialmente reavaliado pelo OCDE? Isso depende do processo de acessão, o processo do peer review agora vai possibilitar uma oportunidade dessa. Qual que pode ser a nossa expectativa em relação a isso? O peer review tem um capítulo dedicado ao PMR e a situação brasileira no PMR. Então, a gente todos terem o nosso peer review. Mas, especificamente, essa questão de quando vai ser atualizado, ele é atualizado de 5 em 5 anos. Então, ano que vem, deve ter atualização do PMR, a gente espera ver isso repercutido lá. A gente gostaria muito de pedir para eles atualizarem, eles às vezes fazem isso, mas a OCDE cobra. Então, a gente, obviamente, com orçamento mais apertado, vocês sabem que o Ministério da Economia está sendo estrangulado, porque a gente é o ministério que mais pede corte. Então, eles falaram, não, já que vocês mais pedem corte, vocês vão ser os mais cortados. E vocês lembram que em 2019, inclusive, a gente ficou até sem cafezinho no Ministério da Economia. É um exemplo bobo, mas dá para demonstrar um pouquinho sobre o tipo de aperto orçamentário que a gente tinha colocado. Mas, então, a gente não deve ter atualização em 2023. A grande questão é que esse índice acontece de 5 em 5 anos. E toda vez que esse índice acontece, eles mudam os critérios. Então, a nossa projeção é baseada nos critérios de 2018, ok? E a gente está disposto a abrir esses cálculos, porque eles são públicos. Eles são como o ICM. Né? Então, o ICM lá que a gente estava comentando, das questões serem binárias ou serem muito exatas, você chega lá e você pergunta, você mudou isso? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? O PMR é exatamente isso. Então, quando a gente mostra para vocês que hoje nós estaríamos naquela nota ali mais para cima, a gente consegue abrir a planilha para vocês e mostrar, essa nota mudou por causa disso. Essa nota mudou porque privatizou a Eletrobras.
Essa nota mudou porque a gente agora tem a agenda legislativa do governo federal publicada uma vez por ano até 31 de janeiro. Essa nota vai mudar porque a gente tem agora, entendeu? E o PMR tem isso, ele pergunta quantas empresas estatais? Essas empresas representam não sei quantos no mercado. Então, realmente a gente seguiu muito para fazer o ICM. Então, a gente está bastante confiante na nota, na progressão do PMR, com os quesitos de 2018. Agora, 2023, eles atualizam os quesitos, deve ter alguma diferença. Mas a gente espera que se eles manterem aí 90% dos quesitos atuais, a gente vai ver uma melhora significativa. Obrigado. Obrigada, João Lucas. Eu vou só para deixar claro. Por favor. Estamos já para o final aqui do nosso evento. Tem uma pergunta aqui do Lucas. Eu vou aproveitar esse momento aqui para endereçar. Ele comenta o seguinte: ele gostaria de saber, na sua visão, quais são os setores com maior movimentação recente na SEAI e quais são os setores que se espera maior movimentação no futuro, né? Ou seja, o que temos para hoje, o que deve estar aí no radar futuramente. Eu vou até engatar essa pergunta do Lucas com um dos comentários que você fez no setor de combustíveis e também com os eventos que a SEAI está projetando aí para o início de julho, né? Como é que está a atuação da SEAI também com relação a esse setor? Qual setor em específico? Desculpa. A pergunta do Lucas foi com relação a quais são os setores que a SEAI está no seu radar ali em termos de análise, na agenda de agora e no futuro, e a pergunta, assim, pegando o gancho do Lucas aqui, pergunta sobre o setor de combustíveis, né? A gente observou pela sua apresentação no início aqui da exposição que tem alguma agenda aí de alguns eventos falando da atividade de combustíveis, refino, e diante aí do tema bastante polêmico no momento, como é que está a SEAI nesse movimento aí com relação a esse segmento do mercado? Então, combustíveis é hoje nosso café da manhã, almoço e janta. A gente só discute combustíveis. Obviamente a gente tem aí outros. A gente também está olhando bastante forte aí para os próximos meses setor de medicamentos, setor de apostas esportivas, mas combustíveis é de longe a maior parte da nossa agenda. Tá? O que eu posso falar de combustíveis? A gente está focado no desenvolvimento de um projeto chamado Open Oil. Tá? A gente tem o Open Finance, com o Banco Central, que era Open Banking. A gente tem o Open Health, que está sendo desenvolvido agora com o Ministério da Saúde. E agora a gente vai desenvolver para nós o Open Oil. Essa é a nossa prioridade número 1. Eu não posso adiantar mais do que isso, porque está sendo muito distorcido as coisas que a gente tem feito nesse setor na mídia. E vocês sabem que isso está acontecendo muito porque está uma paixão muito grande em relação ao que está acontecendo agora, né? Você vai lá, você está com o preço do combustível, o preço da gasolina, sobe, desce, o que o governo vai fazer? Eu sempre brinco, né? O pessoal quer que a gente não use os preços internacionais, eu sempre brinco. Eu viajei para o Sul faz 1 ou 2 meses visitar minha família, o pessoal, não, mas por que a gente tem que... O pessoal vê vídeo de Ciro Gomes, fica, não, mas por que a gente tem que seguir o preço internacional das commodities? Por que a gente não pode ter o nosso próprio preço do petróleo, já que a gente produz todo o nosso petróleo? Eu falo, olha, beleza, a gente faz isso. Mas aí a soja a gente tem que fazer a mesma coisa, viu? A soja a gente vai colocar um preço também baseado em quantas horas cada agricultor gastou para plantar soja. Não vai mais ser pela Bolsa de Chicago. Então, assim, quando a gente faz parte do mercado internacional, a gente faz parte do mercado internacional. A gente precisa, o pessoal já ficou, opa, não, calma, não é assim. Então, assim, quando a gente faz parte do mercado internacional, a gente traz o mercado de commodity, é assim, gente, o preço é o preço internacional. Mas é muito difícil explicar isso para as pessoas. É muito difícil explicar porque é uma situação triste. É uma situação que tem é uma situação, principalmente no diesel, né? E isso a gente fala desde o princípio. Nosso foco é o diesel. O diesel é usado para transporte, é usado para gerar emprego, é usado pela classe média, baixa, pela classe baixa para ir para trabalhar todos os dias através do transporte público, coletivo. Então, assim, a gente sabe dos impactos sociais e a gente quer fazer tudo o que for possível. A gente tem um teto pela frente, a gente tem uma calamidade fiscal, a gente não tem o decreto de calamidade, a gente acabou de sair de uma calamidade, né? Então, a gente tem todas as dificuldades do ano eleitoral, que coloca uma série de amarras, e a gente está vendo isso. Então, é isso. Seguimos aí com essa questão e vamos que vamos para tentar entender o que vai ser a melhor solução aí. Curto e médio prazo. Médio e longo prazo, para nós, a resposta é Open Oil. Curto prazo, eu
eu não quero falar nada, porque se eu falar qualquer coisa aqui, já aparece na Folha, já aparece no UOL, eu dizer que a gente vai gastar, não sei o que, ou a gente não vai gastar, a gente não vai fazer nada. Então, assim, não, é engraçado, não tem o que a gente fazer aqui. O que a gente fazer acaba sendo ruim, então a gente fica quieto, só trabalha. Tá ótimo, tá ótimo. Acho que a gente pode encerrar aqui. Não sei se Denis e Matheus, vocês querem fazer alguma complementação, mas a gente queria, enfim, agradecer a sua participação. Acho que foi uma ótima interação aí da gente entender melhor, né, a agenda de advocacy da SEAI. A gente agradece bastante aí a sua atenção. E, enfim, apenas relembrando aí a todos do Comitê de Concorrência que semana que vem temos uma continuidade desse tema aí, desse bloco de eventos do Café com Debate. Teremos a Carolina Helena na próxima sexta e na quinta a Patrícia, a secretária adjunta, da superintendente adjunta da SG. Estou já confundindo, aqui é CA e Concad. Mas a gente agradece bastante, Jean, pela sua apresentação de hoje. Imagina, sempre à disposição, pessoal.